O estúdio de TV, com parede cinza e chão brilhante, vibrava com a atenção da plateia de 50 pessoas. Cartazes como Nicolas Presidente e Felipe Representa agitavam o público. O apresentador, de terno azul marinho, segurava o microfone, com olhos brilhando. Boa noite, Brasil! Hoje, um debate épico. Nicolas Ferreira, o jovem deputado conservador de Minas, e Felipe Neto, influenciador progressista, disputam quem seria o melhor presidente. Com vocês, Nicolas e Felipe. A plateia explodiu em aplausos e vaias. Nicolas, de terno cinza, entrou com gritos de Nicolas, voz da verdade. Felipe, de camiseta preta, teve aplausos de jovens, mas também vaias. Eles se cumprimentaram friamente e sentaram, prontos para o confronto. O apresentador, de terno azul marinho, ajeitou o microfone e olhou para Nicolas Ferreira e Felipe Neto, que estavam sentados frente a frente, com uma pequena mesa de vidro entre eles. A plateia, ainda agitada, segurava cartazes de apoio, e a tensão no ar era evidente. Nicolas, Felipe, sejam bem-vindos. Vamos imaginar. Vocês são candidatos a presidente do Brasil. Nicolas, como seria o seu governo? Perguntou o apresentador. Com um tom provocador, Nicolas, de terno cinza, respondeu com firmeza, olhando para a câmera. Meu governo seria baseado em valores cristãos, na defesa da família e na ordem. O Brasil precisa de segurança e lei. Eu investiria na polícia, na educação com princípios morais e na economia, com menos impostos para quem trabalha. Quero um país que respeite a fé e una o povo com base na verdade, não em ideologias que destroem nossa cultura. Parte da plateia aplaudiu, gritando: Isso aí, Nicolas! Enquanto outros balançavam a cabeça, discordando. O apresentador virou-se para Felipe. Felipe? E o seu governo? Felipe, de camiseta preta, respondeu com paixão, gesticulando. Eu faria um Brasil mais justo. Investiria tudo em educação e em políticas contra a desigualdade, para dar oportunidade a quem nunca teve. Quero um país diverso, que lute contra o racismo, a homofobia e a destruição ambiental. O Brasil precisa olhar para o futuro, não ficar preso a ideias retrógradas que excluem quem é diferente. Os jovens aplaudiram, gritando: Fala tudo, Felipe! Mas outros vaiaram, murmurando: Isso é utopia! O apresentador sorriu, sentindo a tensão crescer. Nicolas? Felipe disse que suas ideias são retrógradas. O que acha? Nicolas respondeu, com a voz firme. Felipe, o que você chama de retrógrado eu chamo de fundamento. Um país sem valores, sem Deus, não avança. Suas ideias são utópicas. Como combater a desigualdade sem uma base moral? O Brasil precisa de ordem, não de promessas irreais. Felipe retrucou com a voz mais alta. Ordem para quem, Nicolas? Para quem pensa como você? Seu conservadorismo exclui quem não se encaixa nos seus padrões. Eu quero um Brasil que inclua todos. A plateia explodiu em aplausos e vaias, e o clima ficou ainda mais quente. O debate no estúdio de TV havia atingido um novo nível de intensidade. A plateia, composta por 50 pessoas, estava visivelmente dividida, com metade aplaudindo as falas de Nicolas Ferreira e a outra metade apoiando Felipe Neto. Os cartazes de Nicolas Presidente e Felipe Representa balançavam no ar enquanto o público reagia com aplausos, vaias e murmúrios que ecoavam pelo espaço. A energia era quase explosiva, e o apresentador, de terno azul marinho, sentia a necessidade de intervir para manter o controle. Ele se levantou, posicionando-se entre os dois convidados, que estavam sentados frente a frente, com uma pequena mesa de vidro entre eles, onde os copos d'água permaneciam intocados. Calma, pessoal, vamos manter o respeito, disse o apresentador, erguendo as mãos para silenciar a plateia. Ele olhou para Nicolas e Felipe com um sorriso que misturava curiosidade e cautela, sabendo que o debate estava prestes a esquentar ainda mais. Nicolas, Felipe, vocês apresentaram visões bem diferentes para o Brasil.
Mas agora quero ouvir um pouco mais sobre como vocês enxergam o papel de um presidente. Nicolas, você disse que o Brasil precisa de ordem e valores cristãos. Mas o Felipe acha que isso exclui quem não se encaixa nesses padrões. Como você responde a isso? Nicolas Ferreira, com seu terno cinza escuro, ajeitou o microfone e respondeu com a voz firme, mantendo a postura calma, mas com um tom que deixava claro que ele não recuaria. O Brasil está cansado de promessas vazias e de ideologias que só dividem. Eu não quero excluir ninguém, mas a gente precisa de uma base sólida para construir um país melhor. E essa base é a família, a fé, os valores que sempre sustentaram nossa sociedade. O que o Felipe propõe é um Brasil sem raízes, onde tudo é permitido, onde não há limites. Isso não é liberdade. É caos. Um presidente precisa liderar com verdade, não com populismo para ganhar aplausos de uma minoria barulhenta. A plateia conservadora aplaudiu com entusiasmo, com gritos de "Fala a verdade, Nicolas!" ecoando pelo estúdio. Uma senhora na segunda fila levantou a Bíblia que segurava, como se estivesse em um culto, enquanto um grupo de jovens na primeira fila, que apoiava Felipe, vaiava, com expressões de indignação. Felipe Neto, de camiseta preta, não conseguiu se conter. Ele se inclinou para a frente, com os olhos brilhando de irritação, e retrucou, com a voz mais alta e cheia de emoção: "Populismo, Nicolas? Você está me acusando de populismo enquanto defende uma visão que exclui quem não pensa como você? Isso é hipocrisia. Você fala de família, mas que família? Só a que se encaixa no seu padrão. E as famílias que você ignora, as pessoas que sofrem com preconceito, com violência, com desigualdade." Ele fez uma pausa, gesticulando com as mãos, e continuou, com a voz ainda mais intensa: "Você é um político que só quer agradar sua base. Mas um presidente precisa representar todo mundo, não só quem vai na sua igreja." A plateia progressista explodiu em aplausos, com gritos de "É isso, Felipe!" e "Representa!", enquanto os apoiadores de Nicolas vaiavam, com murmúrios de "Você não entende nada!" ecoando. O apresentador ergueu as mãos novamente, tentando acalmar os ânimos, mas Nicolas não deixou a provocação passar. Ele respondeu, com a voz mais alta, agora com um tom de indignação que raramente mostrava: "Felipe, você está me acusando de excluir, mas quem está excluindo é você. Você quer apagar os valores que construíram esse país só para parecer moderno, para ganhar likes nas redes sociais. Você é um influenciador que só quer atenção, não tem experiência para governar um país. Um presidente precisa de maturidade, de visão, não de alguém que vive de views e polêmicas." A plateia conservadora aplaudiu com fervor, enquanto Felipe, visivelmente irritado, retrucou, com a voz quase tremendo de raiva: "Experiência, Nicolas? Você é um jovem que só tá onde tá porque surfou na onda do conservadorismo. Você não sabe o que é lutar de verdade, o que é enfrentar o sistema para dar voz a quem nunca teve. Eu luto por inclusão, por igualdade, enquanto você defende uma política retrógrada que só beneficia quem já está no poder." O estúdio ficou em polvorosa, com aplausos e vaias se misturando em um caos sonoro. O apresentador interveio, levantando-se e falando com a voz mais alta para ser ouvido: "Calma, calma. Vamos baixar o tom, porque esse debate está ficando pessoal." Ele fez uma pausa, respirando fundo, e continuou, com um tom mais sério: "Nicolas, Felipe, vocês dois têm visões muito diferentes, mas quero que reflitam sobre uma coisa: o impacto das suas palavras. Nicolas, você primeiro. Como presidente, você já parou para pensar no peso que suas ideias têm sobre os jovens que te ouvem?" Nicolas ficou em silêncio por um instante, com a expressão suavizando. Ele respirou fundo e respondeu, com a voz mais calma, quase reflexiva: "Sim, eu penso nisso todos os dias. Os jovens são o futuro, e por isso eu quero dar a eles uma base sólida, valores que os ajudem a enfrentar o mundo sem se perder. Mas eu sei que nem todo mundo vai concordar comigo, e eu respeito isso. Só quero que eles tenham um país onde possam viver com segurança e dignidade." O apresentador assentiu e virou-se para Felipe, com a mesma pergunta: "E você, Felipe?
Você já pensou no impacto das suas palavras, especialmente para quem não se encaixa nos padrões que o Nicolas defende? Felipe, ainda com a respiração acelerada, fez uma pausa, visivelmente tocado pela pergunta. Ele baixou o olhar por um momento e respondeu, com a voz mais baixa, quase emocionada. Eu penso nisso o tempo todo. Eu sei o que é ser jovem e sentir que o mundo não te aceita. Eu luto por quem sofre, por quem é rejeitado, por quem não tem voz, mas talvez eu precise ouvir mais, entender quem pensa diferente. Só quero um Brasil onde ninguém se sinta excluído. O estúdio de TV ainda reverberava com a intensidade do debate que havia tomado conta do programa. A luz intensa, que iluminava o palco, parecia agora mais suave, como se acompanhasse o tom de reflexão que marcava o fim da discussão. Nicolas Ferreira e Felipe Neto, sentados frente a frente com uma pequena mesa de vidro entre eles, pareciam exaustos, mas ao mesmo tempo tocados pelo momento de vulnerabilidade que haviam compartilhado minutos antes. A plateia de 50 pessoas, que durante o debate se dividiu entre aplausos e vaias, agora observava em silêncio, com rostos que misturavam emoção, reflexão e até um certo respeito pelos dois convidados. Uma jovem na primeira fila, que antes gritava em apoio a Felipe, agora segurava o cartaz de "Felipe representa!" com uma expressão pensativa, enquanto um homem mais velho, que aplaudira Nicolas fervorosamente, parecia refletir sobre as palavras finais de ambos. O apresentador, de terno azul marinho e gravata vermelha, levantou-se da cadeira onde estava sentado ao lado dos convidados e caminhou até o centro do palco, segurando o microfone com uma expressão que misturava seriedade e emoção. Ele olhou para a plateia, depois para a câmera, como se quisesse falar diretamente com cada pessoa que assistia de casa, e começou a falar, com a voz firme, mas carregada de sentimento. O que vimos aqui hoje foi mais do que um debate. Foi um confronto de ideias, de valores, de visões sobre o futuro do Brasil. Nicolas Ferreira e Felipe Neto representam dois lados opostos do nosso país. De um lado, a defesa dos valores tradicionais, da fé e da ordem. Do outro, a luta por inclusão, diversidade e um futuro mais igualitário. Ele fez uma pausa, respirando fundo, e continuou, com um tom mais suave. Mas o que esse debate nos mostrou é que, apesar das diferenças, os dois têm algo em comum: a paixão pelo Brasil. Eles nos fizeram refletir sobre o que queremos para o nosso país, sobre o tipo de liderança que precisamos. E eu tenho certeza de que quem está assistindo em casa também está pensando nisso agora. Ele virou-se para Nicolas, com um leve sorriso que demonstrava respeito, e perguntou, com a voz calma: Nicolas, antes de encerrarmos, qual é a sua mensagem final para quem está assistindo? Nicolas Ferreira, com seu terno cinza escuro e gravata azul, ajeitou o microfone na lapela e olhou para a câmera com uma expressão serena, mas determinada. Sua voz saiu firme, mas com um toque de emoção que mostrava que o debate o havia impactado. Eu quero dizer para quem está assistindo que o Brasil precisa de união, mas uma união baseada na verdade. A gente não pode construir um futuro sólido se a gente esquecer nossas raízes, nossa fé, nossos valores. Como presidente, eu lutaria por um país onde as famílias possam viver com segurança, onde os jovens tenham uma base moral para enfrentar o mundo e onde a gente não tenha vergonha de dizer que Deus é soberano. Ele fez uma pausa, olhando para a plateia, e finalizou, com a voz mais suave. Mas eu também quero que vocês reflitam. O que vocês querem para o Brasil? Porque o futuro depende de cada um de nós. A plateia conservadora aplaudiu com entusiasmo, com muitos levantando as mãos e murmurando "Amém" em sinal de concordância. Uma senhora na segunda fila enxugou uma lágrima, visivelmente tocada, enquanto outros espectadores, mais jovens, permaneciam em silêncio, com expressões de reflexão. O apresentador assentiu, com um leve sorriso, e virou-se para Felipe Neto, que ouvia com atenção, com uma expressão que misturava respeito e discordância. E você, Felipe? Qual é a sua mensagem final? Felipe Neto, de camiseta preta, respirou fundo e ajeitou o microfone, com os olhos brilhando de emoção.
Ele gesticulou com as mãos, como fazia em seus vídeos, e falou com a voz cheia de paixão, mas também com um tom mais calmo, mostrando que o momento de reflexão o havia impactado. Eu quero dizer para quem está assistindo que o Brasil que eu sonho é um Brasil para todos, não só para alguns. Um país onde ninguém seja deixado para trás, onde a gente lute contra a desigualdade, contra o preconceito, contra tudo que nos divide. Ele fez uma pausa, olhando para a câmera com intensidade, e continuou com a voz mais firme. Eu sei que o Nicolas e eu pensamos diferente, mas eu acredito que a gente pode construir um futuro melhor se a gente ouvir mais, se a gente entender o outro. Então, eu peço, reflitam sobre o Brasil que vocês querem para os seus filhos, para as próximas gerações. Um Brasil de inclusão, de amor, de igualdade. É por isso que eu lutaria como presidente. A plateia progressista aplaudiu com fervor, com gritos de "É isso, Felipe!", ecoando pelo estúdio. Alguns me avisa. Alguns jovens na primeira fila levantaram as mãos em apoio, enquanto outros, que apoiavam Nicolas, aplaudiram de forma mais contida, mas ainda respeitosa. O apresentador sorriu, visivelmente emocionado, e voltou a falar, olhando para a câmera. Nicolas e Felipe nos deram muito o que pensar hoje. Eles mostraram que o Brasil é um país de contrastes, de paixões, de ideias que se chocam, mas que também podem se complementar. E agora a pergunta que fica é: quem você acha que seria o melhor presidente? Nicolas, com sua visão de ordem e valores cristãos, ou Felipe, com sua luta por inclusão e igualdade? Ele fez uma pausa, deixando a pergunta pairar no ar. E finalizou, com a voz firme. Com isso, encerramos o programa de hoje. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Felipe, por esse debate incrível. Até a próxima, Brasil! A tela escureceu por um instante e a sua voz, como narrador, surgiu, falando diretamente com o público em um tom animado e envolvente para engajar os espectadores. E aí, o que você achou desse debate épico? Nicolas Ferreira e Felipe Neto mostraram duas visões completamente diferentes para o Brasil. E agora eu quero saber, quem você acha que seria o melhor presidente? Nicolas, com sua defesa da fé e da ordem, ou Felipe, com sua luta por inclusão e igualdade? Você acha que eles conseguiram te convencer? Ou você acha que o Brasil precisa de algo completamente diferente? E o que você achou do momento em que eles se abriram, mostrando um lado mais humano? Eu quero saber a sua opinião. Deixa seu comentário aqui embaixo, porque eu quero saber o que você sentiu vendo isso.